Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente, professor Alex, certo? Para a nossa segunda aula de ciências para os quartos e quintos anos, ok? O nosso assunto de hoje é o desenvolvimento dos animais. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria perguntar para vocês, como foi realizar o desafio que eu propus na aula passada? Eu espero que vocês tenham feito, tenham realizado. Sei que foi difícil, ok? Separe aí o seu caderno, seu lápis, sua caneta e vamos para a aula de hoje. Anote tudinho. Lembrando que na aula de hoje também nós vamos ter um desafio para vocês cumprirem. O que temos que entender quando falamos sobre o desenvolvimento dos animais é que os animais eles são seres vivos. E como todo ser vivo, eles desenvolvem, eles realizam o que chamamos de ciclo da vida. Ok, eles nascem, se alimentam, crescem e chegam à sua fase adulta. Chegando à fase adulta, eles estão já prontos para se reproduzirem e em um certo tempo da vida, eles chegam e morrem, ok? Para entendermos também um pouco mais sobre a questão dos animais, os animais se dividem em dois grandes grupos, que são os grupos dos animais terrestres e dos animais aquáticos. Os animais terrestres, eles, com a evolução, eles desenvolveram patas e também asas. Né? Antigamente havia outro grupo que era o grupo dos aéreos, mas eles foram agregados ao grupo dos terrestres. E temos também os animais aquáticos, ok? Que eles se desenvolveram nadadeiras e assim respiram pelas brânquias e dentro d'água. No primeira fase do ciclo da vida, todo ser vivo ele nascem. Existem várias formas em que os animais, sua parte embrionária se desenvolvem. Vamos entender, ok? Algumas características desses animais. Existem animais que eles nascem do ventre da mãe. Todo o seu processo de desenvolvimento embrionário acontece dentro da fêmea. Esses animais são chamados animais vivíparos e o seu desenvolvimento é interno. Temos aí o exemplo da leoa, dos leões em si. Outro grupo de animais são animais que eles se desenvolvem, né? Todo o seu processo embrionário acontece dentro de ovos. São animais que nascem de ovos. Eles são chamados de ovíparos. E o seu desenvolvimento acontece de forma externa. Existe outro grupo de animais que são chamados de ovovivíparos. São animais em que se desenvolvem, o seu processo embrionário acontece em ovos, só que esses ovos ficam dentro do ventre da fêmea. Né? Um exemplo de animais ovíparos, que eu não citei, mas está aqui, ó, as aves, também alguns répteis, e de ovovivíparos, temos, eu não sabia dessa, mas os tubarões e as arraias são animais que são ovovivíparos. E tem outro grupo de animais que eles são chamados de marsupiais. Todo o seu processo embrionário acontece em duas fases. Começa no ventre da mãe e depois eles nascem dentro de uma bolsa chamada marsúpio e lá ele termina o seu processo de desenvolvimento embrionário. Um exemplo de animais que são marsupiais tem o canguru. Né? Nós não temos aqui no Brasil, mas eles são originários também da Austrália. Então, eles são animais marsupiais. Agora, eu queria destacar junto com vocês, eu acredito que vocês já ouviram bastante falar, mas é necessário falarmos aqui. Né? O grupo de animais ele também pode ser divididos a partir do seu tipo de alimentação. Então, existem os animais carnívoros, ok? Que são animais que se alimentam de outros animais, como por exemplo nós temos o leão. Existem também os animais que se alimentam só de vegetais. Eles são conhecidos como animais herbívoros.
Temos o exemplo aí da girafa, é um animal herbívoro. Temos também os animais onívoros, que são animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais. Aí eu lhe faço uma pergunta, nessa aula fique observando bem. E o ser humano, né? O ser humano, como é que o ser humano nasce? Como é que o ser humano se alimenta, né? Preste bem atenção de tudo, que no final a gente vai ter todas essas perguntas respondidas. Agora vamos destacar sobre a questão dos tipos de respiração dos animais, ok? Existem alguns animais, primeiramente, para a gente poder entender, respiração é o ato de fazer a troca gasosa. Todo ser vivo, ele necessita de oxigênio e ele produz o gás carbônico. Mas ele precisa fazer essa troca, ele tira do ambiente o oxigênio, certo? E lança no ambiente o gás carbônico. Isso se chama respiração. Existem animais que desenvolvem formas de respiração, para a gente entender aonde acontece essa troca gasosa. Em alguns animais, a troca gasosa acontece nos pulmões, é chamado de respiração pulmonar. Em outros animais, a troca gasosa acontece na pele e ela é chamada de respiração cutânea. Um bom exemplo de animal que respira pela pele é a minhoca. E o sapo, né, ele respira tanto pelos pulmões como também pela pele. Tem também a respiração branquial. São aqueles animais que respiram pelas brânquias. A maior parte deles são animais aquáticos, os peixes em geral. E temos também o tipo de respiração traqueal, que é pela traqueia, ok? A troca gasosa acontece na traqueia. Isso acontece também nos insetos e aracnídeos. Há dois tipos de desenvolvimento dos animais. Existem os animais que têm o desenvolvimento direto e os animais que têm o desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto acontece quando o animal ele nasce da mesma forma como está na sua fase adulta, como podemos ver nessa imagem. O desenvolvimento indireto tem animais que eles nascem de uma forma, certo? Como o exemplo do sapo. Eles nascem, ficam aquáticos, criam nadadeiras e brânquias, e quando eles vão se desenvolvendo, quando chega à fase adulta, ele muda totalmente. Cria patas, passa a respirar pelos pulmões. É chamado esse processo de metamorfose. Agora vamos responder as questões sobre o ser humano. O ser humano, eles são seres vivíparos, porque a sua produção embrionária acontece dentro da fêmea. Se alimentam de leite materno na fase bebê. Depois, quando ele cresce, ele se torna onívoro, ou seja, ele se alimenta tanto de vegetais como de outros animais. Voltando aqui. A respiração dos seres humanos é pulmonar e o seu desenvolvimento é desenvolvimento direto, porque da mesma forma como ele nasce, ele cresce e não muda a sua forma. Agora a hora do desafio. O que é que vocês vão fazer? Numa folha de caderno, você vai desenhar ou colar figuras de animais, dividindo-os em vivíparos e ovíparos. Você pode usar também o seu caderno de desenho para poder fazer esse desafio. Desenhe ou recorte de livros antigos e revistas. Então, por hoje é só, pessoal, ok? Faça um desafio, ok? Na próxima aula, caderno, lápis, ok? Caneta para a nossa próxima aula de ciências, ok? Tchau e até a próxima!